A gente vê uns trabalhos de efeitos especiais nos filmes aí, daí o alarme da galera já dispara. Eu quero explorar o caso específico do filme Cats, mas antes disso a gente tem que entender direitinho o que é esse tal de Uncanny Valley. O Uncanny Valley é um conceito amplamente difundido na internet, na robótica, jogos, animações e todo tipo de atividade que tem por objetivo a simulação de características humanas. Mas ele vai um pouquinho mais fundo que isso, tendo até uma certa controvérsia na sua validade em discussões científicas e acadêmicas. O Uncanny Valley foi idealizado inicialmente em, pasmem, 1970 por Masahiro Mori, um reconhecido roboticista japonês. O Uncanny Valley se trata de um fenômeno que é descrito por um gráfico que compara a similaridade de objetos e coisas com a figura humana com o quanto que a gente sente afinidade por essas coisas. No eixo vertical desse gráfico, a gente tem a afinidade, né? Que quanto mais para cima, mais a gente sente afinidade e gosta da coisa que a gente está vendo. Já no eixo horizontal, a gente tem a similaridade com o humano, né? Onde quanto mais à esquerda, menos parecido com o humano é essa coisa, e quanto mais à direita, mais parecido ela é. No conceito original, né, no extremo esquerdo desse gráfico, a gente teria, sei lá, tipo assim, um robô industrial, né, que não passa de um apanhado de metal com algumas partes articuladas, que não parece lá exatamente com uma pessoa e que se atém muito à sua função. Logo adiante, a gente teria um robô brinquedo, né, e ele tem alguma coisa de humano, né? Porque, assim, afinal de contas, ele tem que despertar empatia em crianças ou pessoas de forma geral. Ele pode ser fofinho, né? Pode ser agressivo, interessante, mas tem uma coisa que a gente tem certeza que ele não é, que é humano. Ele é só um brinquedo com umas proporções meio exageradas, ele é pequenininho e tem essas características que a gente não reconhece assim nas pessoas. Só que aí a gente vai andando nesse espectro e aí, sei lá, pode vir esse brinquedo aqui, essa animação aqui, aí tem esse robô aqui, e aí do nada, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu tô num pesadelo. E aí, do outro lado do filme de terror, tem aí a figura humana, saudável, normal. Pois é justamente aqui que mora o Uncanny Valley. O Uncanny Valley é essa parte do gráfico em forma de vale em que a coisa, de tanto que ela tenta ser humano e de tanto que ela quase chega lá, ela vira essa coisa esquisitíssima, que não é nem um robô e nem um ser humano, e que resulta nessas bizarrices que parecem ter vindo de filmes de terror. Filmes como Cats, A Múmia, Tron Legacy, Rogue One do Star Wars e o Mark Zuckerberg caem lindamente dentro desse conceito. Mas por quê? Ou melhor, por que é tão difícil conseguir superar o Uncanny Valley e chegar do outro lado? Teve muita gente estudando a respeito desse fenômeno, mas ninguém consegue chegar numa resposta muito taxativa e definitiva. Mas desses estudos a gente consegue chegar em alguns pontos principais. Primeiro, o Uncanny Valley, além da aparência, ele leva em consideração o movimento. O movimento, ele ressalta as curvas desse gráfico. Tipo, uma boneca escrota, tipo aquela Annabelle, parada já dá medo. Só que aí, quando ela mexe a cabeça de repente, assim, pro lado, aí que a gente sente cagaço de verdade. Da mesma forma, uma pessoa saudável em movimento pode ser algo agradável de se olhar. Mas essa mesma pessoa parada e te encarando pode ser algo um pouquinho menos bacana de se encontrar. O movimento no Uncanny Valley é isso, ele ressalta esse aspecto de afinidade e semelhança com essas coisas que estão nesse espectro de aparência, né, relacionada ao ser humano. Segura isso, vai ser importante lá na nossa análise sobre Cats. Segundo, o Uncanny Valley pode se originar em diferentes aspectos e reações que acontecem dentro da nossa cabeça. Por que essas coisas parecem assim tão esquisitas?
O que exatamente estaria causando esse estranhamento? Tem a hipótese de aversão a patogênicos, que é aquela ideia de que a gente tende a evitar tudo que parece estar doente e que pode nos causar mal. Tem a hipótese da saliência da mortalidade, que é essa ideia de que uma coisa semi-humana pode nos lembrar da nossa própria morte. E aí seria, por exemplo, quando a gente olha para, sei lá, um robô e ele tem um pouco um aspecto de uma pessoa morta, ou então essa sensação de que a gente pode ser substituído a qualquer momento por uma réplica humana. Tem a hipótese de estética evolucionária, que é a ideia de que a gente estaria treinado a reconhecer alguns aspectos, assim, que denotariam, por exemplo, a maior fertilidade, saúde, força, e que talvez essas coisas do Uncanny Valley não consigam justamente ter essas características. Essas coisas do Uncanny Valley não teriam essas características evolucionariamente desejáveis. Tem a hipótese de violação de expectativa, que é quando acontece essa tensão nas nossas percepções, quando as nossas expectativas, né, a ideia que a gente tinha sobre alguma coisa, são confrontadas com uma realidade que discorda daquela ideia inicial. Tem a hipótese de incerteza de categoria, que é quando a gente não consegue muito bem categorizar e falar que grupo pertence a uma certa coisa. Seria ela boa? Seria ela ruim? É sobre não entender o que está vendo. Finalmente, a gente tem a hipótese de percepção de mente, que é um aspecto um pouquinho mais imaterial do Uncanny Valley, que ele diria sobre uma percepção de senciência em objetos não humanos, que poderia vir, por exemplo, de pensar que um computador pode ter capacidade de tomada de decisão e de experiência, por exemplo. Tá legal. Agora vamos falar especificamente de Cats, que é um ótimo exemplo para a gente discutir alguns aspectos específicos do Uncanny Valley. A sua primeira reação vendo isso aqui pode ser falar que, poxa, o efeito tá meio falso, né? Alguma coisa do tipo. Mas é aí que tá. O problema de Cats não tá no CG, justamente, ele não tá nos efeitos visuais usados no filme. Os efeitos especiais nesse filme estão ótimos, eles estão lindos. Olha lá, a luz tá massa, os objetos pertencem ao local, esse pelo tá maravilhoso. Eu não tenho a sensação de que nada é falso em específico. Inclusive, eu recomendo para quem tiver um pouco mais interessado a ver um react de um canal chamado Corridor Crew, que são alguns profissionais de efeitos especiais que analisam e falam um pouquinho justamente sobre esse filme. O lance é que o CG de Cats é lindo. A estranheza, ela vem justamente de outra coisa, e de todo o resto, na verdade. É uma questão de direção de arte, de escolhas estéticas dos atores e de seus movimentos. E ouso, ainda mais, dizer que é uma questão de você. Isso mesmo, a forma como você, eu, nós temos mania de entender algumas coisas como mais adequadas ou normais, ou como estranhas e uncanny. A estranheza da galera pode estar vindo da dificuldade de categorização que a gente falou. Tipo, onde exatamente estavam mirando os artistas e a direção do filme? Quais características exatamente são humanas e quais são de animais? É um humano em forma de gato ou um gato em forma de humano? A gente, assim, na verdade já tá acostumado a ver animais antropomorfizados no cinema, né? Sei lá, numa escala um pouco menor, tem Up ou Pets, ou então numa escala um pouco maior de antropomorfização, temos Zootopia. No entanto, aqui em Cats, os dois, né, esse aspecto humano e animal, se esbarram num realismo que causa essa estranheza. Ele pega aspectos fixos de cada um e mistura. As orelhas são de gato, o rabo é de gato, o pelo é de gato, mas o rosto é de humano, o corpo é de humano, as roupas e problemáticas são meio de gato, mas meio de humano. A gente fica confuso. Eu acho que tem um cara que eu sigo no Twitter, chama Art Eater, e ele faz umas threads muito legais sobre animação de modo geral. Mais de anime e game japonês, mas animação de modo geral. Aí ele fez uma thread sobre o Cats quando ele saiu, assim, o trailer, né? E aí ele fala de uma coisa que eu acho muito legal, que é como que a forma que eles tentaram antropomorfizar. O problema não é a antropomorfização em si, mas que tem como se fosse dois elementos um pouco isolados no design deles, em que você tem um corpo bastante felino, embora bípede, mas fora
O bípede, ele é muito felino, tanto na movimentação quanto no corpo mesmo, né? O pelo e tal. Muito realista, muito bem feito. Só que um rosto muito humano. Parece a cara de um ser humano colada, né? E aí eu acho que eles fizeram isso um pouco pra tentar lembrar o figurino da peça, que a peça que é uma roupa toda e de fato o rosto fica só com a maquiagenzinha, né? Mas deu esse efeito estranho que poderia um pouco ser resolvido, por exemplo, no formato da cabeça, fazer uma cabeça um pouco mais alongada, mexer um pouco o lugar da orelha, decidir, porque fica assim, essa cabeça meio gato, meio humano, esse rosto humano e esse corpo de gato. E aí que talvez alguma coisa um pouco mais híbrida. Eu acho que ia ficar muito mais esquisito. Tipo Será? assim, Eu não sei. É porque ele tá falando, tipo assim, de um mundo relacionado à animação, né, etc. Eu acho que na hora que, se ele fosse, ele tinha que ir full on em animação. Sabe? Tipo assim, esquece ator, a ideia não é essa. E aí ia pra outro lado. Tipo, eu vejo o que ele tá falando, acho esquisito, mas mesmo assim eu não consigo... Sabe qual que é a vibe que os gatos do Cats, do trailer, me passam? Gloob Gloob. Vocês lembram aqueles peixinhos? É essa vibe. E que é isso? É um peixe com a cara ali, entendeu? Então pra mim isso é um gato antropomorfizado, mas com a cara humana, e não com a cara de gato antropomorfizado, entendeu? Mas a coisa de Cats não tá só na forma como eles se parecem, mas um pouco também no movimento, a forma como eles se mexem. Os movimentos da cabeça, de ombros, de pescoço, um pouco da maneira como as pernas se movem um pouquinho separadamente do torso, algo de um movimento semi-robótico, meio clicado. E esse movimento, ele não tá no CG, ele vem justamente da movimentação e treinamento dos atores, que tiveram que aprender como se movimentar como gatos, o que é fantástico, mas que causa esse estranhamento. Mas se você me perguntar, eu diria que a reação aversa da galera tá exagerada, não é só sobre o Uncanny Valley. E nisso tem o fato do filme ser um musical, o que não necessariamente tem apelo para todo mundo, e ser um musical sobre gatos, o que muita gente decide que é um tema meio esquisito, apesar da gente consumir coisa muito mais esquisita que isso. Daí é muito fácil cair matando, né, em algo que não é do campo de consumo da pessoa, né? E para essas pessoas eu falo, amigo, eu até te entendo, mas esse filme talvez não seja para você, e tudo bem, assim. Ele tem um apelo específico para algumas audiências específicas. Audiências essas que não necessariamente são as mesmas que vão em todo tipo de blockbuster, pop, pulp ou heróico que a gente tem por aí. Olha, eu pessoalmente acredito que esse Cats, ele foge um bocado do meu consumo padrão, né? Eu normalmente não sou assim tão atraído por musicais e eu não acredito que necessariamente eu seja o público no qual eles estão mirando. Mas olha, tá maravilhoso, assim, de verdade. O pelo tá lindo, a iluminação tá linda, eu gosto muito da direção de arte, tudo aqui me agrada. A forma de traduzir um espetáculo que normalmente aconteceria num palco para as telas do cinema, de maneira a tentar alcançar uma nova potência que não seria possível dentro das limitações do teatro, é um esforço cabuloso e, assim, artisticamente louvável. Sabe o que eu gosto muito dessa ideia? É que, ao mesmo tempo que usa da mídia do filme para explorar coisas que o teatro não pode, né? Por exemplo, CG. Você não pode usar CG no teatro. Leva também para a mídia do cinema limitações do teatro. Porque, por exemplo, por que a peça original, né? Por que Cats na Broadway tem que ser interpretada por figuras humanas meio gato se movimentando como gato? Porque não tem como você fazer uma animação ou você colocar um gato atuando. Isso não existe, né? Dentro dos limites do teatro. Então, aí, ao mesmo tempo, eles pegam essa convenção e levam pro cinema. Então, no cinema não. No cinema você vai fazer um bicho, você resolve isso fazendo uma animação, fazendo um CG, fazendo até um animatronic, né? E aí eu acho muito legal que eles tenham levado essa questão, né? Que ela tem uma tradição no musical para dentro do cinema. Não, e tem uma coisa. E a gente não tá acostumado. Tipo, quebra completamente a expectativa, né?
Mas eu acho uma exploração, assim, legal de potencialidade de mídia. É um desafio de design, né? Então a gente fala assim que a tendência, não tô falando que esse é o caso necessariamente não, mas que tipo, os melhores projetos, eles vêm justamente da imposição de limitações criativas, que aí você tem um direcionamento claro onde você pode seguir, né? Eu gosto, então eu diria ainda outra coisa que vem da diferença do teatro e do cinema, que dá uma... E aí, e agora? É que no cinema você tem sempre aquela... É palco italiano que chama? Você tá de frente, o palco sempre longe, não muda sua perspectiva. Cinema não, você chega perto, etc, a relação é toda outra. Então, né, como que isso funciona? Eu não sei. Não sei se é o adequado, não foi feito pra isso. Não, é o caminho mais difícil. Tipo assim, existem 1 milhão de formas mais fáceis de trazer a história de Cats pro cinema. Eles foram por um caminho difícil. Que é isso, usar pessoas mais ou menos gato da mesma forma que se faz na peça. Só que ao mesmo tempo eu acho que se ele sentasse de outras formas, não seria Cats. Se ele sentasse uma animação estilo Dama e Vagabundo, ou tipo o Rei Leão novo da Disney, eu acho que... Esse é o enredo, esse é as... Será que seria legal? É isso que eu tô falando. Pois com todos os problemas que eu acho que... Eu acho que talvez não rolou, mas eu acho que eles fizeram do jeito certo. A gente não sabe se não rolou. Via trailer, né? Vamos parar com essa, fraga. Tipo, a gente não pode cair nesse vício da internet e dar opinião sobre coisa que não existe. Entendeu? Justo. A gente tem essa impressão de que é uma coisa que vai ficar esquisita. E é claro que ia gerar essa explosão de estranheza. E talvez seja bom pro filme essa explosão de estranheza. Talvez esse filme não seja bom, mas talvez ele vá derivar uma coisa que vai ser legal. Não, eu acho que ele vai ter mais sucesso de mercado. Por causa de quem liga pro mercado? Tipo, o Masahiro Mori, ele fala que pra gente alcançar um nível seguro de afeto e de semelhança, a gente deveria intencionalmente desviar de uma aparência muito humana. Assim, a gente conseguiria gerar um bom grau de afinidade sem ter essa aversão indesejada. No entanto, eu tenho que falar do quanto que eu acho que é sensacional que tem gente explorando até onde que vai essa barreira e tentando fazer essa subida do Uncanny Valley, que sem esse esforço dessa galera, a gente jamais conseguiria alcançar a similaridade humana que a gente tanto deseja em jogos, em filmes e, assim, em uma questão um pouquinho mais cotidiana, querendo ou não, por exemplo, nos assistentes de voz, tipo Google, Alexa ou Siri, por exemplo. Mas agora, voltando ao Uncanny Valley, o que eu acho de mais interessante nesse conceito não é tanto assim sobre a pergunta que ele faz sobre o que faria uma coisa ou objeto humano, mas sim sobre a pergunta implícita que ele propõe sobre o que exatamente a gente considera ser humano. Uma pergunta sobre nós mesmos e como nós nos entendemos. Afinal de contas, para saber se algo é humano, a gente tem que entender o que especificamente de característica faz algo de fato ser humano, sabe? Talvez o Uncanny Valley tenha alguma relação com nossos preconceitos e visões de mundo que a gente carrega nessa vida, sabe? Com quanto que nós somos tolerantes com as coisas que são similares ou diferentes de nós. Talvez em uma sociedade menos segregadora e mais tolerante, o Uncanny Valley tivesse um impacto um pouquinho menos acentuado, né? Visto que a gente conseguiria ampliar um pouquinho a barreira sobre o que é esse grupo, né? Quais coisas pertencem a ele, que é o mesmo grupo que a gente tá. Ficou um pouco confuso, mas deu pra entender? Porque, por exemplo, pessoas que não se enquadram necessariamente dentro dos padrões da sociedade talvez possam parecer uncanny para pessoas de mente mais fechada e preconceituosa, que talvez não entenderiam essas pessoas como pertencentes àquele grupo que é o da própria humanidade. Isso é um problema seríssimo. Eu não tô falando que o Uncanny Valley é só ou especificamente sobre isso, né? Assim, inclusive, em um artigo que eu li, eles propõem a separação do Uncanny Valley, né? Sendo ele mais um problema de engenharia e projeto, e colocariam essas questões mais existenciais dentro de uma outra coisa, que seria o Uncanny Phenomenon. No entanto, mesmo assim, eu insisto, a gente tem que perguntar às vezes assim, por que a gente sente esse uncanny, né, e vê essa estranheza nesses objetos específicos? Será que faz sentido de fato a gente sentir esse incômodo? Ou será que a gente tem que rever talvez aquilo que a gente entende como adequado, como belo ou como bacana assim esteticamente
dentro dessa sociedade plural na qual a gente vive? Eu acho que o Uncanny Valley, eu não sei se eu concordo muito com você nessa coisa de como ele explora os nossos preconceitos, o que a gente considera o outro ou não, tal. Não sei. Mas eu acho que tem uma coisa interessante nisso que você está propondo de pensar o que é o limite do humano. Eu tenho lido muito George Agamben, né, que é um filósofo italiano, que dentre várias coisas da identidade, dentre as várias coisas da obra dele, ele vai discutir muito sobre como a gente define as coisas, os conceitos e os campos, e como que a gente define principalmente pelas suas figuras limite, por aquilo que está exatamente entre o que é e o que não é. Que ele vai dar um nome, ele vai chamar de bando, isso, que é aquilo que está dentro e fora da definição ao mesmo tempo, que é a regra. O que ele vai definir que a exceção é a regra. E eu fico pensando que empurrar o Uncanny Valley e ver até onde ele vai, meio que ajuda a gente, nesse sentido, a traçar o contorno do que é humano. Que talvez... E assim, é um experimento mental que talvez nunca termine, mas assim... Eu acho legal demais essa ideia, tipo, é fantástico, né, enquanto exercício mental. Mas eu acho que, tipo assim, o exercício de talvez ampliar o Uncanny Valley seja sobre ampliar o que é humano, né? O que é ser saudável? A definição do que é ser saudável hoje é muito diferente da definição que é ser saudável há um tempo atrás. E isso implica em uma série de mudanças de percepção. Tem também o que é evolucionariamente estético. Isso tem que mudar em várias coisas, né? Então eu acho que pode ter... Eu vejo que forçam... Eu acho que força um pouco. Mas eu acho que tem uma relação interessante. Eu tava pensando também numa outra coisa legal, que é outra viagem minha. Que é essa vibe transhumanística, já ouviram? Que é isso, né? A gente coloca coisas mecânicas, né? E cada vez mais é a coisa do homem bicentenário. Né? Então, onde que mora o que é humano, o que é um robô, né? Se eu tenho, sei lá, um coração mecânico, eu sou ainda um humano ou não sou, né? E aí eu gosto... beleza, coração. E se eu trocar também o braço? E se eu trocar também o pulmão? E se eu trocar depois o olho? Quando exatamente que eu viro um ou outro, né? Então eu gosto desse exercício também, do que a gente aceita. E eu acho que tem outra discussão paralela a isso, né? Que não é exatamente sobre o humano, porque acaba que humano é uma categoria meio que biológica, né? Mas pessoa é uma categoria mais social. E aí tem toda essa ideia, por exemplo, de que os animais domésticos são pessoas, não humanas. Porque aí existe essa categoria de pessoa não humana. Por exemplo, se chegar um alienígena no planeta, ainda que eles não sejam humanos na categoria biológica, eles devem ter direitos de pessoas ou não. Né? O que é pessoa, né? E aí... Quando você pensa em pessoa, amplia muito esse horizonte. E o Uncanny Valley ele também explora esses limites em alguma medida. No final das contas, a pergunta sobre o Uncanny Valley é a pergunta sobre o que nos faz humanos. É a pergunta sobre como nós entendemos e incluímos outras coisas e pessoas dentro do mesmo grupo ao qual pertencemos, a humanidade. Agora, sabe o que é mais engraçado sobre o Uncanny Valley? É que, apesar dele ser esse conceito tão discutido na internet, tão discutido na academia, debatido e falado, não tem um consenso acadêmico científico sequer sobre se ele é real ou não, se ele existe ou não. Isso mesmo. Por exemplo, assim, o pessoal da academia debate, concorda, discorda, estuda e pergunta: será que essa estranheza que a gente sente, ela de fato vem de uma semelhança ou falta de semelhança com o ser humano? Ou será que essa estranheza vem de outro lugar? Será que essa relação de semelhança com o que é humano e com a afinidade e estranheza que a gente sente realmente segue esse gráfico meio esquisito? Ou será que não seria uma linha reta? Ou um gráfico com outro formato? Ou então será que esse Uncanny Valley, que seria um vale, né, não seria na verdade uma Uncanny Wall, um muro intransponível de pura bizarrice, esquisitice, e que a gente jamais vai conseguir atravessar ele no futuro? Para essas perguntas, a gente não tem resposta. E eu acho, assim, absurdamente interessante que um tópico tão discutido, tão comentado, não tenha conseguido um consenso nem experimental, nem bibliográfico sobre como ele se comporta ou mesmo sobre se ele sequer existe.
O Uncanny Valley, na sua publicação lá em 1970, ele não teve grande impacto, nem gerou muita conversa, assim. Mas o ressurgimento desse conceito hoje provavelmente tem justamente a ver com todos os nossos avanços tecnológicos e com a gente se aproximando justamente desse Uncanny Valley. Hoje a gente tenta e se aproxima cada vez mais dessa semelhança com a aparência, com o comportamento humano, assim, não só nos assistentes de voz, né, tipo Google, Siri, Alexa, etc, que eu já falei lá atrás, mas também, por exemplo, em próteses, em órteses, em robôs feitos para reabilitação social de pessoas, ou então em carros autônomos que tem que conduzir, né, assim, andar de uma forma mais ou menos previsível e similar a um ser humano. A gente tem conversado cada vez mais sobre o Uncanny Valley porque a gente tem cada vez mais se esbarrado com ele, e cada vez que a gente se esbarra com ele, a gente chega mais próximo de transpô-lo. A gente melhora a cada tentativa. Se me perguntassem, eu diria que a gente está cada vez mais na escalada do gráfico do Uncanny Valley, cada vez menos no fundo dele, né? Assim, dependendo de qual tecnologia que a gente está falando. A gente ainda causa alguma estranheza, né? E não conseguimos atravessar essa barreira para todo mundo. Mas estamos conseguindo cada vez mais uma reprodução mais fiel, mais familiar e mais agradável da figura humana, né? E quem sabe a gente não demora assim tanto tempo para conseguir transpor essa barreira do Uncanny Valley. Pessoal, qual que é a opinião de vocês sobre Cats? E qual robô esquisitaço você quer me mostrar para eu não conseguir dormir à noite? Deixa aqui nos comentários. E galera, a gente não pode deixar de falar e ressaltar que a gente tá com um podcast, ele já tá aí rodando tem um tempo já, e ele só aconteceu graças à nossa campanha de crowdfunding. Tá disponível em todas as plataformas, no Deezer, no Google, no iTunes. Então acessa lá, a gente tem um papo com um monte de convidado muito bacana, assim, a gente discute sobre coisas que às vezes a gente não tem tempo de falar aqui no canal, então tá bem interessante, não deixe de conferir. Abre o Spotify aí, pesquisa lá Mimimídias, que a gente tá lá também. Um grande abraço e até logo.